Olá, seja bem-vindo ao 12º dia desse projeto, no qual o nosso objetivo é levar até você a palavra de Deus, nesses dias em que nós enfrentamos juntos essa epidemia de escala global, nesses dias nos quais nós enfrentamos juntos os desdobramentos da pandemia, não apenas na saúde, mas também na economia, nos empregos e na saúde emocional e espiritual das nossas famílias. Nestes dias, nós queremos nos voltar com toda a força para a autoridade da palavra de Deus na nossa vida. Nós estamos no meio de uma série intitulada Vencendo o Medo. E hoje eu gostaria de explorar com você um pouco o fato de que o medo ele é resultante de um sentimento de desamparo, de um sentimento de abandono, de um sentimento de estar sozinho diante de uma situação perigosa ou de um cenário que pode, digamos assim, causar algum dano a nós fisicamente, emocionalmente, psicologicamente. É engraçado que imagine uma cena de uma criança que está saindo da sua casa para ir para a escola com a sua mochilinha nas costas e ela tem que passar por uma calçada e ela se depara com um cachorro. Ela reconhece que esse cachorro é um cachorro da vizinhança, um cachorro temperamental, um cachorro que em alguns dias é um cachorro tranquilo, em outros dias é um cachorro nervoso, que corre atrás das pessoas, que já andou mordendo algumas canelas por aí. Imagine quando essa criança se depara com esse cachorro. Se ela se depara com esse cachorro sozinha, ela certamente vai ser atingida por pensamentos a respeito do que poderá acontecer. Ela será paralisada pelo medo. Um medo que a protege da ameaça daquele cachorro. Um medo que, nesse sentido, é um medo positivo. Mas imagine agora essa mesma criança indo para a escola, diante do mesmo cachorro, mas agora tendo a presença do seu pai ou da sua mãe, um adulto que está ali para lhe transmitir segurança, confiança, um adulto que está ali para lhe proteger daquele perigo. O sentimento dessa criança seria muito diferente. Ela com certeza se sentiria confiante diante daquele cachorro, diante daquela potencial ameaça. Não porque ela é uma criança diferente, não porque o cachorro é um cachorro diferente, mas porque o cenário todo se mostra diferente, porque há por trás dela uma força, uma figura que lhe transmite calma, que lhe transmite segurança, que lhe transmite confiança, que lhe assegura que ela vai chegar na escola em paz, tranquila, sem maiores problemas. No entanto, não é esse o sentimento que nós temos tido diante desses dias. Vendo o noticiário, você tem percebido que a comunidade científica ainda não tem uma solução, uma cura para o coronavírus, para esse novo coronavírus que está aí. Ou seja, aquela grande protetora que é a ciência não está conseguindo nos escudar e nos proteger nesse exato momento. A comunidade médica está sofrendo, está sobrecarregada. A comunidade médica está também enfrentando os seus dias de tensão, de ansiedade e de medo. O governo tampouco tem uma saída perfeita, infalível para tudo aquilo que nós estamos vivendo. Nos desafios de se equilibrar a questão sanitária e a questão econômica, nós temos visto que esse é um problema muitíssimo complexo e que não há uma solução perfeita que vá agradar a todos e que vá cobrir todas as dúvidas e todas as arestas. Então, quando a ciência não está aqui para nos proteger, quando a comunidade médica também precisa de proteção, quando o governo não consegue nos transmitir segurança, nós nos sentimos como aquela criança que tem que passar pela calçada e enfrentar aquele cachorro, mas agora sozinha. E é justamente esse sentimento de solidão, de desamparo, de impotência, de abandono que pesa contra nós nesse momento e que potencializa o nosso medo e que torna o nosso medo
ainda maior. Lá no fundo, à medida em que nós vamos acompanhando os noticiários, nós vamos compreendendo que nesse exato momento não existe nenhum salvador à disposição. Não existe nenhuma força maior, seja ela governamental, científica ou médica, que possa nos socorrer e simplesmente fazer com que tudo isso passe de uma vez. Então nós nos sentimos desamparados, nós nos sentimos solitários, nós nos sentimos totalmente jogados ao léu de tudo isso que nós temos vivido. Lembre-se, a gente já conversou sobre isso ontem. Nesses dias de crise, é essencial ajustar o foco e a perspectiva. É essencial ajustar o olhar para que nós possamos sair do outro lado dessa crise, mantendo a nossa integridade espiritual, emocional, psicológica, diante disso tudo que está acontecendo por aí. E eu gostaria de contar para você uma história que está localizada hoje no Evangelho de Marcos, no capítulo 4, no versículo 35, quando o evangelista começa a nos dizer que, novamente, Jesus estava ensinando a multidão, novamente ele se despede da multidão, mas dessa vez ele entra no barco e começa a atravessar o lago de Genezaré com seus discípulos. Quando eles chegam no meio do lago, novamente a embarcação é batida por grandes ventos. No original a gente vê uma palavra aqui que é muito importante, uma palavra até que a gente conhece, que é mega. Mega tem um sentido de grande, de muito dilatado, de um evento importante, mega, muito grande. E o evangelista nos diz que o barco foi batido por mega ventos, por grandes ventos. Um vendaval começou a açoitar o barco e a água começou a entrar no barco. É engraçado notar o sentimento de medo, de apavoramento dos discípulos, porque muitos deles, como eu já disse anteriormente, eram pescadores, eram homens que tinham vivido naquele lago a sua vida inteira. Além disso, esse aspecto temperamental do lago de Genezaré era bem conhecido e bem documentado nos tempos de Jesus. Em especial porque havia um desfiladeiro de montanhas que desembocavam no lago, então isso meio que canalizava forças atmosféricas que vinham de diversos lugares. Então o lago de Genezaré era um lago temperamental, era um lago que agora estava tranquilo e que nos próximos minutos poderia se tornar águas bravias, águas revoltas pelo clima temperamental daquele lago. Então, Jesus começa a atravessar o lago com os discípulos, os ventos vêm contra o barco começa quase a afundar, o texto diz que havia muita água dentro do barco. E aquilo que é mais impressionante é que Jesus, tomando um travesseiro, um tipo de um acolchoado de assento que havia na maioria dos barcos daquele tempo, ele usou aquilo como travesseiro, deitou-se e estava dormindo. Este é o único trecho dos evangelhos nos quais nós somos notificados de que Jesus estava dormindo. É lógico que Jesus dormia, a gente sabe disso. Na sua humanidade, ele funcionava como qualquer um de nós. Ele comia, ele dormia, ele descansava, ele se cansava e tinha sede. Mas o que é absolutamente atípico é que a situação como um todo é de catástrofe. Os discípulos estão com medo da própria morte, o barco está está sendo tragado pelas águas. E no meio de tudo aquilo, Jesus está dormindo, o mestre está cansado. O mestre dorme, o mestre repousa, o mestre descansa. É muito importante que a gente venha entender que, num determinado sentido, existe aqui uma importante metáfora, a metáfora da tempestade. A metáfora da tempestade é uma metáfora muito rica, porque é exatamente isso que nós sentimos quando eventos grandiosos
eventos de crise, eventos que nos causam ameaça, se colidem com a nossa vida. Quando nós somos confrontados com uma série de eventos difíceis, de sofrimento, de dor, de insegurança, nós sentimos como se o barco da nossa vida estivesse passando por uma grandiosa tempestade e passando pelo perigo de naufragar. Talvez você esteja se sentindo hoje exatamente no meio de uma grande tempestade. Talvez porque toda essa pandemia tem colocado o seu emprego em perigo, tem colocado o sustento da sua família em perigo, tem colocado a sua integridade emocional em perigo. Talvez porque você tenha acordado ansioso todos esses dias, preocupado, incerto com o futuro. Talvez porque a sua família esteja se sentindo profundamente, você é um autônomo, você é alguém que é do comércio, você está sentindo o baque de tudo isso que tem acontecido nas últimas semanas. Você sente a sua vida sendo dilacerada por uma tempestade, um temporal. E no meio dessa tempestade, você se faz a mesma pergunta que os discípulos fizeram para Jesus. Os discípulos foram até Jesus, deram um saculejo nele, jogaram um pouco de água na cara dele. Então Jesus, abrindo os olhos, um pouco confuso ainda, ouviu dos discípulos a seguinte pergunta: Mestre, nós estamos a ponto de morrer. Você não se importa? Mestre, nós estamos a ponto de morrer, o barco está a ponto de afundar. Você não se importa, você reclina e dorme. Você não se importa conosco, você não se importa com a nossa segurança, com o nosso bem-estar. Você não se importa com o fato de que nós estamos prestes a morrer. Essa pergunta dos discípulos, eu acredito que ela existe no coração de todos nós, de forma explícita ou velada. Porque quando nós passamos pelo sofrimento, as primeiras perguntas que nós vamos nos fazendo é: por que Deus permitiu que isso acontecesse? Por que Deus permitiu que essa pandemia acontecesse? Por que Deus permitiu que isso acontecesse na minha vida? Por que Deus permitiu que esse sofrimento alcançasse a minha família? Por que Deus permitiu a morte? Por que Deus permitiu a doença? Por que Deus permitiu esse acidente? Por que Deus permitiu esse desastre? Por que Deus não interviu? Por que Deus não fez? Por quê? Por quê? E nós começamos a bailar com essas questões. E lá no fundo do nosso coração, nós começamos a nos enamorar de determinadas dúvidas a respeito do amor, do cuidado, da presença e da atenção de Deus. Nós começamos a nos perguntar se Deus realmente se importa. Nós começamos a nos perguntar se Deus realmente nos ama. Nós começamos a nos perguntar se Deus realmente entende o que nós estamos passando, o que nós estamos vivendo, se Ele realmente empatiza com a nossa dor. Nós começamos a nos perguntar se Deus realmente existe. É um fato que muitas pessoas que um dia foram cristãos convictos tenham abandonado, tenham se despojado da sua fé em tempos de sofrimento, de angústia e de enfrentamento das tempestades e dos temporais da vida. É um fato notório na história que muitos cristãos abdicaram da sua fé em tempos de perseguição, em tempos de sofrimento. A sua fé foi corroída, foi dilacerada. A sua fé foi erodida, foi implodida nos tempos de sofrimento, nos tempos de temporal, nos tempos de crise. E é por isso que Marcos conta essa história. Porque quando Jesus desperta, ele faz algo absolutamente chocante, não apenas para os discípulos, mas para mim e para você. O texto diz assim no versículo 39, Jesus se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. É como se Jesus chegasse para todos os elementos que estavam cooperando ali. O vento, a agitação do mar, a agitação dos elementos. E como se ele mandasse um cachorro de volta para sua casinha. Ele disse assim: fica quieto, deita, dorme, descansa, aquiete-se, fique calmo, fique tranquilo. Volte para sua casinha. Está aqui um pedaço de osso. Agora descansa.
com uma voz de autoridade sobre a própria criação, com uma voz de autoridade sobre os elementos. Jesus ordena que aquela tempestade se acalme e o que acontece em seguida é absolutamente aterrador. Os elementos se acalmam, o vento para. E novamente Marcos usa a palavra mega quando ele diz que houve uma grande bonança, houve uma mega calmaria, houve uma enorme calmaria. É como se, num instante, o mar estivesse tentando engolir os discípulos vivos e no outro aquilo fosse como um espelho de cristal, uma coisa absolutamente inerte, estática. Os discípulos podiam ver o reflexo do rosto nas águas, que há alguns instantes atrás eram uma ameaça à integridade física deles. Como isso é possível? O que acontece na sequência do texto é que depois de repreender os ventos, Jesus repreende os discípulos. Então esse texto tem alguns ritmos e algumas nuances interessantes. Os discípulos vêm, repreendem Jesus. Jesus acorda, repreende os elementos. E logo em seguida Jesus volta-se para os discípulos e repreende os discípulos. E ele diz aos discípulos duas coisas. Em primeiro lugar ele diz assim: por que vocês estão com tanto medo? Por que vocês estão com tanto medo? Jesus faz novamente esse contraste entre o medo por um lado e a fé por outro. Ele diz que aquilo que vence o medo é a fé. Jesus diz que aquilo que é capaz de vencer os tempos de temporal, de tempestade, aquilo que é capaz de vencer os tempos de crise, de ansiedade, é a fé, é a confiança serena e descansada nele e no seu poder. E em segundo lugar, ele pergunta para os discípulos: ainda não tem fé? Ainda não tem fé? Nós podemos ler essa pergunta de Jesus de duas maneiras. Em primeiro lugar, os discípulos já estavam em condições de ter fé por tudo aquilo que eles haviam visto até aqui, na sua caminhada com Jesus. Eles já deveriam ter desenvolvido o quilate da sua fé. Eles já deveriam ter alongado as fibras do músculo da fé, porque eles vinham vendo milagres de Jesus após milagres. Então, eles já estavam em tempo de ter fé. E a outra maneira de nós lermos essa pergunta de Jesus é a seguinte: como vocês poderiam perguntar para mim se eu me importo com vocês, se, afinal de contas, e no final de tudo, eu estou no barco? Como os discípulos poderiam ter dúvidas a respeito do amor, do cuidado, da presença, do interesse, da empatia de Jesus, se no final das contas Jesus estava no barco com os discípulos? O barco dos discípulos era o barco de Jesus. O barco no qual eles estavam era o barco no qual o mestre estava. Então, por que duvidar do amor e do cuidado? Por que duvidar se o mestre se importa, se no final das contas o mestre estava no barco? Eu sei que lá no fundo do seu coração você pode estar se perguntando assim: ah, Jefferson, tudo bem, bonito isso. Jesus estava no barco. Mas Jesus estava no barco dos discípulos, estava fisicamente, estava presente lá com eles. Mas não necessariamente isso quer dizer que Jesus está no meu barco, em tudo isso que eu tenho vivido na minha vida. Eu gostaria que você voltasse os seus olhos para um momento do Evangelho de João, no capítulo 17, um trecho chamado de oração sacerdotal. É um longo trecho de oração registrado apenas pelo evangelista João, no qual ele ora, Jesus ora ao Pai, rendendo a sua vida por um lado e intercedendo pelos seus discípulos. Então você vai descobrir que dos versículos 6 até o versículo 19, Jesus ora especificamente pelos seus primeiros discípulos, pelos apóstolos. Então Jesus intercede por eles no versículo 9, Jesus pede proteção a eles, Jesus pede ao Pai que lhes dê unidade no versículo 11, Jesus pede que o Pai lhes dê alegria no versículo 13, Jesus pede ao Pai que
o Pai possa protegê-los do maligno no versículo 15. Mais do que isso, o Pai pede que, Jesus pede ao Pai que ele possa santificar os discípulos no versículo 17. Então Jesus está orando pelos seus apóstolos, está orando pelos seus discípulos, e nós novamente dizemos assim, olha, Jesus estava orando pelos apóstolos, pelos primeiros discípulos. Note comigo o versículo 20, quando Jesus diz assim, minha oração, essa oração que Jesus está fazendo, por proteção, por alegria, por unidade, minha oração não é apenas por eles, não é apenas pelos discípulos, pelos primeiros discípulos e pelos apóstolos. Rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Atente para o que Jesus está dizendo. Ele está orando pelos seus primeiros discípulos, pelos seus primeiros apóstolos, pelo colegiado. E então Jesus diz assim, não oro apenas por estes que estão aqui. Eu olho para o futuro, eu olho para os próximos séculos, eu oro para todos aqueles que conhecerão o meu nome, se tornarão também meus discípulos por meio da pregação dos apóstolos. Gente de toda etnia, de toda língua, de toda raça, de toda tribo, de todas as geografias, de todos os tempos. Eu olho para todos esses, para uma imensa multidão. E Pai, a minha oração também é por eles. A minha oração é por eles. A minha oração é para que eles sejam um. E eles saibam que eles estão em mim. Que eu, Pai, estou em ti e que nós estamos com eles. Jesus ora pedindo para que os olhos da nossa fé sejam abertos e para que nós possamos vislumbrar o fato de que Ele está no nosso barco. E a prova definitiva disso é o fato de que Jesus não apenas ouviu falar do nosso sofrimento, não apenas entendeu o nosso sofrimento, não apenas empatizou com o nosso sofrimento, Jesus assumiu para si o nosso sofrimento ao morrer na cruz do Calvário. A cruz do Calvário é Jesus trazendo sobre ele mesmo, em obediência ao Pai, o sofrimento da morte que nós teríamos que sofrer. É Jesus morrendo no meu lugar. Jesus não apenas conhece, não apenas empatiza. Jesus tomou sobre si o nosso sofrimento ao morrer a nossa morte na cruz do Calvário, ao levar sobre si os nossos pecados, ao levar sobre si as nossas transgressões, ao levar sobre si toda a nossa maldade, toda a nossa dívida diante de Deus. Jesus sofreu o nosso sofrimento. A cruz não traz explicações simplistas, reducionistas, fáceis para o sofrimento humano. A cruz não traz respostas enlatadas, não traz jargões evangélicos. A cruz não traz frases clichê religiosas de redes sociais. A cruz traz uma declaração difícil. Traz a declaração de que muitas vezes, nós passaremos pelo sofrimento sem termos maiores discernimentos do porquê ou do para quê. Mas nós somos desafiados a confiar naquele que assumiu o nosso sofrimento e morte na cruz do Calvário. A cruz não traz respostas fáceis ao sofrimento, mas a cruz nos garante: Deus se importa conosco. Deus se importa conosco, Deus está conosco nisso tudo. Porque quando Jesus morreu a nossa morte na cruz do Calvário, Ele assumiu um lugar especial na nossa vida. É como se Jesus nos dissesse: agora esse barco, o barco da sua vida, não é só seu, mas é meu também. Eu estou pisando agora no barco da sua vida. Eu estou entrando agora na sua história. Eu estou agora colocando os meus pés no casco do barco da sua vida. E por onde quer que o barco da sua vida passe, eu estarei com você. Eu estou com você no barco. Eu estou com você no barco. Essa é a maravilhosa declaração de Jesus Cristo, nosso amado Senhor e Salvador. Que você possa passar pela calçada na qual há esse cachorro perigoso,
na qual esse cachorro temperamental, sabendo que Jesus segura na sua mão, Jesus passa com você, Jesus está no seu barco. Que Deus te abençoe. Nós nos encontramos de novo amanhã, clamando a Deus para que Ele possa, por meio de uma fé vibrante, viva e pungente, de uma confiança centrada em Jesus Cristo, possa nos dar vitória sobre o medo. Que Deus te abençoe. Nós nos encontramos de novo amanhã. Até lá. Um grande abraço.